Royal Mail Ship. Este era o maior e mais famoso navio que já existira até os idos dos anos de 1900. E talvez você o conheça apenas por Titanic. Mas nesse vídeo de hoje você também conhecerá um fato que ficou marcado na história deste transatlântico que vai impactar a sua vida. Eu tenho a certeza que você conhecerá uma história que vai mudar a sua visão que você tem sobre si em relação ao cristianismo. Por isso, veja esse vídeo até o final e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Eles precisam conhecer essa história que mudou a vida de muitas pessoas naquele trágico acidente na noite de 14 de abril de 1912. E aproveitando, eu quero convidar também você para que se inscreva aqui no meu canal, onde eu sempre compartilho mensagens de fé e esperança. E te convido também a participar comigo, sempre às 6 horas da manhã, da nossa oração do amanhecer, para começar bem o dia, começar o dia na presença de Deus. Aperte também o sininho para receber as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Você será notificado. A minha oração é que o Senhor te abençoe com essa história, com esse testemunho que passo a narrar a partir de agora. Era a noite de 14 de abril de 1912, quando o Royal Mail Ship, o Titanic, teve a sua rota interrompida. Apelidado de o Inafundável, o Insubmergível, o transatlântico de luxo ia de Southampton, na Inglaterra, a Nova York, nos Estados Unidos, quando colidiu com um iceberg, mais precisamente por volta de 23 horas e 40 minutos da noite. Aquele gigantesco transatlântico de 280 metros de comprimento, 28 metros de largura, pesando mais de 46 mil toneladas, colide de frente com uma gigantesca pedra de gelo e cerca de 2 horas depois, aquele navio apelidado de Inafundável estava submergido completamente nas águas gélidas do Atlântico. É interessante que daquelas 2.224 pessoas a bordo daquele navio, ninguém se desespera. Quando houve aquela colisão, segundo os relatos, as pessoas ainda mantiveram a calma, porque havia sido dito a elas que o navio era inafundável. Mas nós sabemos a triste história que acabou vitimando cerca de 1.500 pessoas naquela noite. Muitas dentro do próprio navio e outras nas águas geladas do Oceano Atlântico, cerca de 600 quilômetros de Newfoundland, no Canadá. Um naufrágio que, sem sombra de dúvida, ficou marcado para sempre na história da navegação e da humanidade, que desperta curiosidades até hoje em muitas pessoas, se tornando um dos filmes também de grande bilheteria anos mais tarde nas telas do cinema de Hollywood. Mas hoje, a história que eu quero compartilhar com vocês não é sobre o Titanic em si, mas sobre uma pessoa que estava dentro daquele navio no dia 14 de abril de 1912. A história de um homem chamado John Harper. Esse homem era um pastor batista que estava entre as vítimas do naufrágio do Titanic. Harper nasceu em um lar cristão na Escócia em 1872 e começou a pregar o evangelho aos 18 anos. Em 1897, se tornou um pastor da Igreja Batista na cidade de Glasgow e viu a igreja crescer de 25 membros para mais de 500 fiéis. Era um homem dedicado, era um homem esforçado, sempre buscando cumprir a sua missão sobre a terra. Na época do desastre do Titanic, Harper tinha 39 anos, era viúvo e estava com a filha de 6 anos, Anne Jessie, e sua irmã Jessie, juntos naquele navio, navegando, viajando rumo a Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, onde passaria algumas semanas pregando na igreja Moody. Sua filha e sua irmã, naquela ocasião, haviam sido colocadas em um bote salva-vidas e sobreviveram. Mas Harper ficou para trás com o objetivo de cumprir sua última missão, perder sua vida para salvar outras.
Em certo momento, o pastor decidiu entregar o seu próprio colete salva-vidas a outro passageiro e continuou pregando o Evangelho de Cristo até o fim, conforme relatam os sobreviventes. No meio das águas revoltas e geladas do Atlântico, ele gritava, pregava e falava acerca da salvação. No livro O Último Herói do Titanic, publicado em 2012 por Moody Adams, foi registrado o testemunho do último homem evangelizado pelo pastor. E nós ouvimos e aprendemos que nos 50 minutos finais, George Henry, que estava apoiado numa prancha, se aproximou de John Harper. Harper, que estava se debatendo na água fria, gritou: "Você é salvo?" Ele respondeu: "Não." Harper gritou as palavras da Bíblia: "Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Antes de responder, o homem foi puxado para dentro do mar. Minutos mais tarde, a corrente trouxe George de volta e eles ficaram à vista um do outro. Naquela escuridão, naquele mar revolto e gelado, Harper, ainda nos seus últimos minutos de vida, grita novamente: "Você é salvo?" Novamente ele responde: "Não." Harper repetiu as palavras de Atos 16:31. "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo." Cansado e já sem forças, tomado ali pela hipotermia devido à água gelada do Atlântico, Harper escorregou no mar e morreu afogado. O homem que ele evangelizou depositou a sua fé em Jesus Cristo e mais tarde foi resgatado pelos botes salva-vidas. Já na província de Ontário, no Canadá, George Henry testemunhou que foi o último convertido de John Harper. O pastor Harper selou em sua morte o que ele tinha vivido ao longo de sua vida: a paixão pelo Evangelho e a preocupação com as almas perdidas. Segundo seu irmão, o também pastor George Harper, John levou multidões ao Senhor durante sua vida e mostrou a força do Evangelho para o mundo. Essa é uma história real, que nunca se tornou filme, porque nós vivemos numa sociedade materialista insensível, um lugar onde você tem muita doutrina e pouco ensinamento, um lugar onde se fala demais e se faz de pouco. A pergunta que hoje faço a você que assiste este vídeo: como você tem levado a sua vida? Tome essa decisão hoje de fazer a sua vida valer a pena de verdade. Pare de falar muito e fazer pouco. Deixe que a sua história realmente fale por você. E que, assim como o pastor Harper, possamos ser pessoas que amam o Evangelho a ponto de entregar a própria vida para que outras vidas também possam ser salvas. Que Deus abençoe muito a sua vida e compartilhe essa mensagem com alguém. Mas nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz. Até o nosso próximo encontro aqui no canal.